Olá, querido aluno, querida aluna, professor Rússio Ferraz, dando início à nossa primeira aula, abordando a matéria da Lei 8.112/90. Vamos começar chamando essa lei de estatuto e vamos apresentar para você a diferença de estatuto para a lei. E ao dar essa aula inicial aqui, eu gosto sempre de começar com a seguinte questão. Vamos falar agente público, vamos falar servidor público, vamos falar funcionário público. Qual é a linguagem que a gente vai usar no trato dessa matéria específica? Nesse primeiro momento, eu vou apresentar para você a palavra agente público no sentido genérico. Vou destrinchar essa classificação de agente público. Geralmente a gente acaba fazendo até no direito administrativo. E vou chegar no servidor público em sentido estrito. Ali eu vou tirar umas informações que serão repetitivas dentro dos artigos, para que você tenha bem claro o que está sendo abordado, o que está sendo te cobrado na prova. Ok? Então, como eu disse, quando eu falo agente público, isso vai ser importante para nós. Por quê? Porque a Lei 8.112, ela vai cuidar do servidor público civil em âmbito federal. E vou poder usar essa lei de forma subsidiária, naquele estado que não estará abordando a matéria especificamente cabível ao servidor público, e naquele município também a possibilidade de usá-la de forma subsidiária. Mas aqui eu vou fazer um quadro para você, para que você leve com você a diferença de quando eu falo agente público, e a banca às vezes cobra nesse sentido, e de quando eu falo servidor público em sentido amplo, quando eu falo servidor público em sentido estrito. E vou tirar uns conhecimentos daqui para a nossa matéria. Todas as vezes que eu falar em agente público, eu quero que você pense em 3 categorias. Eu quero que você pense no agente político, quero que você pense no servidor público em sentido amplo. Vou colocar aqui para você. E quero que você pense em particular. Você viu que eu coloquei um asterisco na palavra particular, porque na abordagem que vamos fazer agora não será qualquer particular, ok? Então eu tenho agente público, para nós será sempre gênero. Sempre que numa questão de exercício estiver sendo abordado a Lei 8.112, ele vai ter uma tendência de usar para você essa palavra agente público. O agente público é regrado, é tratado pela Lei 8.112, assim, assim, assim. Cuidado, se você fala agente público, você está falando do gênero, você está incluindo essas 3 categorias. Esse agente público, de forma geral, você acaba aprendendo que é o indivíduo que exerce cargo de poder. Para uma corrente, seria o chefe do executivo e seu primeiro escalão, por exemplo. Ministro, no caso do presidente da República, secretários, no caso de governador de estado ou prefeito. Para outra corrente, faria parte aqui, por exemplo, juízes ou promotores. Então, geralmente, em prova, acabo não te perguntando quem que é essa figura, mas perguntando quem seria essa figura. E essa figura seria aquela que exerce cargo de poder. O servidor público, e esse que nos interessa, é o servidor público em sentido amplo no primeiro momento. Eu vou dividir em 3 categorias também. Vou chamar de servidor público em sentido estrito ou restrito. Vou chamar de empregado público, e vou chamar de servidor temporário. Cuidado, servidor temporário. É muita confusão, às vezes, o aluno tratar servidor temporário como terceirizado. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O servidor temporário é aquele que eu estou diretamente no contrato. Pois bem, eu vou ter servidor público, empregado público e servidor temporário. Será que a Lei 8.112 eu vou aplicar a todo agente público? Não.
Não vou aplicar a todo agente público porque eu estou no gênero. Será que a Lei 8.112 eu vou aplicar ao servidor público em sentido amplo? Eu tenho que tomar cuidado, porque também não. Servidor temporário, eu estou falando de função pública e sempre em âmbito federal, aqui a matéria. E aí, no caso, eu teria uma lei 8.745/93 que trata da matéria em âmbito federal. Empregado público, eu estou falando de emprego público. E esse indivíduo, emprego público, tratado pela CLT, e cuidado, existe uma lei 9.962 de 2000 que eu acabo usando até 2002 para tratar esse indivíduo chamado empregado público. A partir de 2002 eu começo a usar a CLT, porque na verdade essa lei 9.962 só vem para falar algumas coisas em relação à CLT. E existe o servidor público, em sentido estrito, aquele indivíduo que ocupa cargo público. Então eu poderia falar assim, ó, o servidor público, em sentido estrito, ocupa cargo público. O empregado público ocupa emprego público. Então, o servidor público ocupa cargo público. O empregado público ocupa emprego público. E o servidor temporário, ele exerce função pública. Então, nossa primeira pegadinha para a prova. Muito comum em prova jogarem para você que o servidor temporário ocupa a função pública. Não, ele exerce função pública. Então, eu tenho o servidor público ocupando o cargo público, o empregado público ocupando o emprego público, o servidor temporário exercendo função pública. Pois bem, o servidor temporário, ele está diante de uma relação de trabalho temporária. Ora, se ele está diante de uma relação de trabalho temporário, eu vou falar em contrato de trabalho. Então, eu vou dizer que a relação dele é uma relação contratual de trabalho. O empregado público, ele está numa relação de trabalho, subordinada, que você conhece como relação de emprego. Esse indivíduo, o empregado público que ocupa o emprego público, ele está numa relação de trabalho subordinada. Então, eu também estarei falando de contrato. Eu teria uma relação contratual de trabalho. Agora, o servidor público, ocupante de cargo público, ele está numa relação de trabalho institucional, ou você diz estatutária. Institucional, estatutária, ou, essa é bem legal, político, administrativa. Ora, o que eu tenho aqui? A relação de trabalho estatutária, institucional ou política administrativa, eu não falo em contrato de trabalho. Tá? Então, aquele que é regido por estatuto, numa relação de trabalho estatutária internacional, ele tem uma relação política administrativa. Grave isso para a prova, super importante. Quer dizer, professor, olhe bem, o indivíduo que está ocupando o cargo público, que está sendo regido por estatuto, uma relação de trabalho política administrativa, não se fala em contrato de trabalho. Por que eu não estou falando contrato de trabalho aqui? Porque esse indivíduo, ele acaba sendo regido pelo que nós chamamos pelo direito público. E o direito público, sempre que fala direito público, grave, eu tenho prerrogativas. Eu tenho prerrogativas. E essas garantias, em regra, elas se aproximam de forma unilateral. Na verdade, é uma relação de direito público. Eu posso estar diante de uma relação de direito público bilateral, mas eu vou permitir que aquele indivíduo que está se relacionando com o direito público possa, de alguma maneira, praticar atos unilaterais. E eu vou ter sempre de um lado a administração pública. Então, a ela eu vou permitir
que a ela possa ser possível, em determinados momentos, com base na lei, a praticar atos unilaterais. Muito importante isso para a prova. Pois bem, esse indivíduo, então, aqui, chamado servidor público em sentido estrito, ele ocupa cargo público. Agora, cuidado, se chegar numa prova e falar para você, o servidor público ocupa cargo público, correto, eu não preciso colocar a palavra estrito. Agora, todo servidor público, ele vai ocupar cargo público? Isso não é verdade. E esse indivíduo que está ocupando esse cargo público, eu vou puxar essa palavrinha cargo público para cá. Eu disse que é uma relação estatutária e vou tratar ele em nível federal na Lei 8.112/90. Então, essa Lei 8.112/90 vai regrar o indivíduo que está ocupando esse cargo público aqui. Perfeito? Então, voltando um pouquinho. Sempre que eu falar agente público, eu vou pensar em gênero. E sempre que eu falar agente público, eu tenho que pensar em três figuras: o agente político, o servidor público em sentido estrito e o particular. Não é qualquer particular. Não é qualquer particular. Mas é aquele particular que está em colaboração com a administração pública. Que está em colaboração com a administração pública. Esse particular que está em colaboração com a administração pública, eu posso chamá-lo de agente delegado. Por exemplo, eu posso chamá-lo de agente credenciado. Eu posso chamá-lo de agente honorífico. Eu posso chamar de gestor de negócios. Certo? Pois bem, esse indivíduo aqui, então, que vai se apresentar, em algum momento eu vou equiparar esse indivíduo como se fosse agente público. E detalhe, essa equiparação que eu vou fazer do particular para agente público, eu somente faço para efeitos penais. Geralmente aqui eu tenho uma questão de prova. Quando que eu equiparo o particular ao agente público? Quando ele está em colaboração com a administração pública e somente para efeitos penais. Apenas eu complementei o quadro para não ficar defasado para o seu estudo. Mas o que nos interessa nesse momento é esse cargo público aqui. E esse cargo público ocupado por servidor público em âmbito federal será regido, então, pela Lei 8.112/90. E ao falar da lei, uma ressalva. É muito comum o aluno acabar perguntando para a gente se a gente tem algum livro para indicar. Ora, eu vou contar um segredo para você passar. Vou contar só para você, hein? Olha, Deus no coração, estudar, estudar, estudar e exercícios. Esse é o segredo para você passar. Outro detalhe importante é que alguns livros, como Maria de Pietro, Eli Lopes Meirelles, Celso Antônio Bandeira de Mello, Marcel Justem Filho, José dos Santos Carvalho Filho, esses indivíduos, esses autores, eles não estão escrevendo para concurso público. José dos Santos Carvalho Filho tem posições que só ele entende. Celso Antônio Bandeira de Mello é muito contraditório, ele é contraditório nas posições da maioria, ele traz posições políticas dele. Aí você tem o Eli Lopes Meirelles, que em algumas posições já está superado. Tem Maria de Pietro fazendo meio jogo de campo ali. E você tem o Marcel Justem Filho, que é um livro didaticamente interessante, como se apresenta, te explicando os fundamentos, a parte doutrinária, e em alguns pontos um pouco confuso. Se você quer comprar um livro, você pode comprar um livro, mas de um autor que escreva para concurso público. Aquele autor que está escrevendo para concurso público. E esses aqui que eu falei para você, serviria de uma leitura? Sim, uma leitura seria interessante para aquele que está fazendo um concurso em nível jurídico. Por exemplo, eu vou fazer uma prova da magistratura, uma prova da promotoria, assim sucessivamente. Ok? Pois bem, então muito cuidado com isso agora, decore esse artigo e eu vou te mostrar uma questãozinha que apareceu na prova da CESP. Diz assim: todo agente público da administração pública federal é regido pela Lei 8.112/90. Ora, o que tem de erro aqui? Eu disse todo agente
público. E nós já vimos que o agente político aqui, ele tem estatutos próprios. Nós já vimos que o servidor público que ocupa cargo público em âmbito federal é regido pela lei. Mas aí eu tenho um empregado público também, que é regido pela CLT. Eu tenho um servidor temporário, que é regido pela Lei 8.745. Eu tenho esses indivíduos que estão em colaboração com a administração pública, que nele vai incidir, por exemplo, a lei de licitações, a lei de consórcios públicos. Então a questãozinha aqui está equivocada. Ela está o quê? Errada. Não é todo agente público que é regido pela Lei 8.112. E se ele colocasse todo servidor público da administração pública federal, ocupante de cargo público, é regido pela Lei 8.112? Aí, no primeiro momento, pareceria que estaria errada a questão, porque ele falou todo agente, todo servidor público. Mas ele disse o seguinte: todo servidor público ocupante de cargo público. Então, eu estou me referindo ao servidor em sentido estrito. Se ele falasse todo servidor público da administração pública federal é regido por essa lei, aí a questão estaria o quê? Errada. Professor Rússio Ferraz se despedindo aqui. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.